Um grande exército de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. Um grande exército de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão. Mesmo sendo grande o risco, bem maior o compromisso de salvar alguém da morte. Mesmo sendo grande o risco, bem maior o compromisso de salvar alguém da morte. Toda gratidão aos nossos heróis, sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis, sem capa. Toda gratidão aos nossos heróis, sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis, sem capa. Toda gratidão aos nossos heróis, sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis, sem capa. Nossos heróis, sem capa. Nossos heróis, sem capa. Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Em tempos de calamidades, em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de revoluções, em tempos de tragédias naturais, dois perfis muito distintos do ser humano se expõem no cenário. Primeiramente, aquele ser humano altruísta, aquele ser humano bondoso, generoso, que entende que aquele é um momento apropriado para ele doar-se, para ele se dar, para ele cuidar das pessoas, para ele dividir o que tem, para distribuir recursos, pessoas que dispõem as suas habilidades para ajudar, para minimizar a dor, para resolver o problema, para contribuir na solução daquela situação. Enfim, pessoas que se dispõem ao próximo, se dispõem ao outro com toda boa vontade, com todo amor, com toda disposição de dar. Pessoas que
entendem que não são completas, não podem se realizar, não são felizes, enquanto houver dor, enquanto há outro que precisa, enquanto há necessidade, enquanto todos não estão supridos. Esses corações generosos aparecem nesses momentos de pandemia, nesses momentos de calamidade, dispostos a ajudar, a contribuir para resolver o problema. Por outro lado, também se expõe aqueles de mente perversa que entendem a situação como uma oportunidade para terem benefícios próprios. No nosso tempo, pessoas que vão à fila do banco sem qualquer necessidade, sem qualquer precisão, pessoas com suas contas bancárias em dia, com suas contas de pagamentos em dia, com suas geladeiras abastecidas, com seus armários abastecidos, mas ainda assim se aproveitam da situação para irem ao banco e sacar um dinheiro que o governo procura distribuir para aqueles que não necessitam. Pessoas que aproveitam da situação para superfaturarem equipamentos que seriam necessários para salvar vidas. Pessoas que politizam a situação, que querem tirar proveito, que querem prejudicar outros através da situação. Enfim, esse lado perverso, esse lado obscuro do ser humano também aparece nesses momentos de pandemia. E nós estamos vendo isso no nosso Brasil. Os heróis de branco, pessoas muito dispostas a ajudar, pessoas muito dispostas a procurarem uma solução para a cura da pandemia, da doença, e pessoas se valendo de forma escusa, de forma inapropriada dessa situação para terem benefícios próprios. Então, nesses momentos, a beleza do ser humano é exposta, a sua imagem e semelhança de Deus é muito evidente, é muito clara na vida dos heróis sem capa, como também a perversão, a indignidade, a maldade do ser humano é exposta de forma muito clara nesses momentos. Eu quero convidar você nessa noite para nós orarmos nesse sentido. Vamos agradecer pelos heróis sem capas e vamos pedir a misericórdia de Deus pelos vilões que aparecem no cenário para destruírem, para roubarem, para matarem, à luz daquilo que o inimigo veio fazer nesse mundo. Que se entregam mesmo à maldade e com toda a naturalidade agem de forma perversa nesses tempos em que precisamos de ajuda, em que as pessoas precisam de alguém que lhes estenda a mão. Vamos orar assim. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nesse momento de pandemia, nesse momento em que pessoas estão adoentadas, em que pessoas estão com medo, pessoas precisam ficar isoladas, nesse momento em que há uma apreensão muito grande, nós vemos, ó Deus, a tua bondade se expor na vida de muitas pessoas, através da vida de muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por corações generosos, que estendem a sua mão, que dividem o que têm, que distribuem recursos, que empregam, ó Deus, suas profissões na cura das pessoas, em salvar vidas. Muito obrigado, Deus, por esses corações generosos. Que a tua graça abunde na vida deles, ó Deus, e que eles sintam-se, Senhor Deus, muito recompensados pela sensação da missão cumprida, Pai. Por terem participado, por terem se doado, nós te agradecemos por essas vidas, Senhor. São anjos, são instrumentos nas tuas mãos para minimizar a dor, para curar feridas, para trazer consolo, para trazer amparo, para trazer um pão. E nós te agradecemos, Pai, por esses corações generosos.
que sejam ricamente abençoados, que sejam ricamente recompensados pelo Senhor. E te pedimos, Pai, misericórdia, Deus, pelos corações pervertidos, pelas mentes sujas, maldosas, que se aproveitam da situação para lesar, para roubar, para matar, para destruir. Misericórdia, Senhor, nós te rogamos por essas vidas. Não impute a elas todo o castigo que merecem, ó Deus, mas que a tua graça as alcance, que esses corações sejam transformados, Pai. E prepara-nos como igreja, capacita-nos, ó Deus, como igreja de Jesus Cristo, para cuidarmos dessas vidas, Pai, para alcançarmos essas vidas com amor. Essa é uma tarefa difícil, é um desafio muito complicado que nós temos, Senhor, porque o que brota no nosso coração é indignação, é raiva, é desprezo por essas pessoas, mas nós também precisamos da tua misericórdia, Pai, para não pecarmos contra eles, mas para nos dispormos ao Senhor a fim de alcançá-los com a tua graça. Ó Deus, sabemos que o Senhor não nos dá desafios fáceis, mas o Senhor nos põe a tarefas desafiadoras da nossa fé, e essa é uma delas, Pai. Orarmos por essas pessoas, intercedermos por elas, pedirmos, ó Deus, com sinceridade no nosso coração, para que tua graça as alcance. E nós fazemos assim, ó Deus, porque o teu Espírito nos alcançou e nos forma e nos habilita a esse exercício, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Eu quero ler para você nessa noite os primeiros versos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Nós voltamos ali nos primeiros versículos, na apresentação de Paulo, e ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós,
chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, dos versos de 1 a 7. Paulo intitula-se então escravo, aquele que foi comprado por bom preço e que pertence agora ao seu Senhor. Paulo intitula-se também apóstolo, aquele que tem uma tarefa a cumprir como representante do seu Senhor. Como tal, ele então deixa claro aos romanos que a sua missão é pregar o Evangelho, as boas novas de Deus. Para um povo gentílico, politeísta, essa era uma notícia muito diferente de tudo que eles já tinham ouvido e aprendido sobre espiritualidade. Anunciar uma notícia de Deus é anunciar o próprio Deus, sua existência transcendente, sua existência imanente, sua unicidade, seu poder e todas as iniciativas para a remissão da humanidade. Esse é o cerne das boas novas. Anunciar essa boa notícia de Deus é apresentar ao homem a sua condição de pecado. Paulo vai fazendo tudo isso na carta aos Romanos. Apresentar ao homem a sua condição de pecado. Isso é desnudá-lo para si mesmo. É fazer esse homem compreender sua condição de humilhação, sua condição de perdição. Paulo diz: todos pecaram. Anunciar a boa notícia de Deus é também expor o homem à sua necessidade plena da graça de Deus, que é oferecida em Jesus Cristo. Essas verdades requerem muito quebrantamento para serem aceitas. Requerem arrependimento para que os pecados sejam perdoados. Essas decisões precisam ser precedidas de uma convicção de que tudo o que se fez até então estava errado, estava equivocado. E admitir essa realidade é algo muito humilhante, dolorido para o ser humano. Seja para um grego, seja para um judeu, seja para um conservador, seja para um religioso, ou seja para um libertino, seja para um ateu. Admitir que se trilhou um caminho equivocado, errado, até a altura da vida, no momento da conversão, não é algo simples. Não é algo tranquilo. É um desafio grande. Para os dois ambientes aos quais Paulo tinha acesso, ele deveria anunciar essa notícia completa do Evangelho, do que Deus fez através de Jesus Cristo, da condição do homem e da necessidade de arrependimento e conversão. E essa era uma tarefa difícil de ser cumprida. Por um lado, Paulo tinha o mundo gentílico, totalmente adverso à verdade da existência e atuação de um único Deus. Totalmente adverso à fé dinamizada por uma relação pessoal com Deus a partir do perdão e da redenção, a partir do amor e da salvação pela graça. Essa era uma lógica diferente para eles, quase que incompreensível. Muito diferente da lógica que funcionava na relação dos homens com os deuses do politeísmo. Era uma relação de débitos e créditos, uma relação de sacrifícios, rituais constantes, rituais estes para aplacar a ira dos deuses, que sempre exigiam dádivas dos seus fiéis por uma outra dádiva. Então, era um trabalho que requereria muita confiança de Paulo na atuação do Espírito Santo na vida dos seus ouvintes e leitores, para que as suas mentes fossem transformadas. Por outro lado, em relação ao mundo judaico, a dificuldade da tarefa não ficava mais branda, não. Anunciar a vinda do Messias esperado, a partir da lógica da graça e não da lei,
também era uma tarefa complicada, muito complicada. A expectativa primária dos judeus deveria ser totalmente frustrada, para então eles entenderem o evento Cristo. Havia uma interpretação equivocada da promessa da vinda do Messias. Uma compreensão muito arraigada às pretensões dos judeus como povo escolhido. Até então, entendia-se, até que Jesus Cristo vem e coloca-se ali um ponto de interrogação em toda uma tradição, entendia-se que a vinda do Messias seria um evento que se desdobraria numa emancipação do povo judeu, à luz do que a história já havia mostrado em outras nações. Um povo livre, um povo emancipado, se traduzia em um povo imperialista, em um povo que dominaria outros povos. Apesar da promessa de paz que o Messias haveria de trazer, paz na mente do judeu do primeiro século, arraigado àquela tradição, àquela leitura dos profetas e da lei, paz na mente deles seria uma inversão do domínio imperial. Em vez de eles, os romanos, dominarem, nós dominaremos com as nossas leis, com os nossos costumes, com as nossas verdades, com a nossa religião, que são muito mais justas do que as deles. Então essa era a paz, essa era a justiça que pairava na mente do cidadão judeu arraigado à tradição religiosa, à sua tradição cultural, à sua esperança. As profecias eram assim interpretadas. Não havia condições históricas para que fosse de outra forma. Como, por exemplo, assim, nós viveremos como um povo isolado, livre de qualquer influência externa, porque o Messias virá, vai nos livrar e aí ele vai nos proteger para sempre. Viveremos nossa religião sem qualquer interferência de povos pagãos, imperialistas, que haveriam de nos incomodar. Não terá mais assim, nós conseguiremos viver o nosso mundinho fechado ali, bonitinho, em paz. Não existia essa possibilidade, esse tipo de interpretação. Isso não era algo concebível em tempos do primeiro século. Essa ideia, ela é um sonho dos Estados-nação dos séculos XVIII, XIX, e que nunca deu certo isso. Sempre houve, em todos os povos e nações do mundo, um nível de influência e domínio do mais forte sobre o mais fraco. Isso acontece desde que o homem passou a viver, talvez, de forma mais sedentária. Nunca houve um tempo na história da humanidade em que os povos viveram totalmente autônomos, em que uma nação viveu totalmente autônoma, alheia a qualquer outra coisa que aconteça ao seu redor, em termos imperiais, em termos mesmo de autonomia das nações. A necessidade de domínio sempre existiu e prevaleceu. Então, diante da cosmovisão, tanto dos gentios e dos próprios judeus, o anúncio de Deus e das boas novas de Deus era um absurdo. Nada do conteúdo da pregação de Paulo era compatível com a religiosidade gentílica e mesmo com a religiosidade judaica, com a cosmovisão gentílica e com a cosmovisão judaica. Paulo, ele conhecia esse fenômeno, esse desafio, essa realidade. Ele sabia muito bem disso. Por isso que ele fala, olha, eu prego por obediência e fé. E ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Lá no versículo 23 desse mesmo capítulo, ele diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os gentios, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, porque eles não admitiam um Cristo crucificado e morto pelos romanos, denunciado por eles mesmos, e agora apresentado como Salvador. E para complicar mais ainda, Salvador dos gentios também. Tudo isso era um absurdo para a mente do judeu, um grande escândalo.
expunha a pretensão deles, a pretensão equivocada de povo escolhido, de povo exclusivo de Deus exclusivo de um povo, de nação que dominaria. Então nós temos aqui uma primeira lição nessa reflexão, dessa saudação de Paulo e do que isso implica na pregação do Evangelho. Há em nós uma grande tendência, como judeus, de inverter essa relação. Acharmos que Deus é exclusivamente nosso e queremos moldá-lo aos nossos caprichos. Mas é Deus quem age na nossa vida, é Deus que age em nós e não nós em Deus. Foi Deus quem nos comprou por bom preço e não podemos comprar Deus e moldá-lo aos nossos gostos, aos nossos desejos. Paulo, ele se dispõe a obedecer por amor, ele se dispõe a obedecer por fé. A nossa oração precisa ter esse referencial de compreensão da nossa relação com Deus. Somos nós que nos dispomos a servi-lo, diante da graça dele que nos alcança, diante da salvação que nos resgata da perdição, nós nos dispomos a servi-lo. E a nossa gratidão, a nossa súplica, as nossas intercessões, os nossos pedidos precisam estar em sintonia com essa nossa disposição. E não ao contrário. Nos dispomos a servir a Deus e oramos como se Ele estivesse simplesmente ali para nos servir. Isso é um equívoco muito grande. Somos inocentes quando oramos assim, se não tendenciosos. Mas a pregação de Paulo também é loucura para os gentios. Porque um Deus único em 3 pessoas, como isso pode ser? Como isso pode ser? Nós temos vários deuses e cada um deles é uma pessoa, mas um Deus único em 3 pessoas, como isso pode ser? Quanto à ressurreição, talvez não fosse um problema para eles. Eles tinham lá algumas histórias com certa semelhança. Sísifo, por exemplo, conseguiu, por astúcia, sair do lugar dos mortos e voltar à vida. Ele engana Thanatos, o deus da morte, ele engana Hades, o deus do lugar dos mortos, ele consegue deixar o lugar dos mortos depois de morrer e volta à vida. Então, deixar a morte, voltar ao corpo para a vida, não era algo tão complicado para os gregos. Mas graça, a graça do Deus triuno, era algo totalmente desconcertante. Os deuses gregos não se relacionavam com os homens através de uma convivência pacífica, amorosa e graciosa, como Deus, o qual Paulo anuncia. A relação dos gregos com os seus deuses e dos deuses entre si era uma relação de intimidação, uma convivência de opressão, de exigências, de engodos, de traições, uma relação muito parecida com a dos homens. A religiosidade grega era construída dentro da lógica da convivência humana, totalmente conformada ao pecado. E ainda no capítulo 1, mais para frente, Paulo nos dá algumas indicações de como funcionava a mente gentílica, fundamentada mesmo na mitologia, na sua religião. Paulo diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Capítulo 1, 29 e 31 de Romanos. Assim era a dinâmica das relações entre os deuses. As histórias da mitologia, embora sempre tenham um dado importante para ensinar sobre o ser humano, todas elas estão repletas dessas coisas. Traição, maldade, morte, assassinato, engodo, malícia e tudo isso. Muito mais, essas coisas estão muito mais relacionadas ao pecado e aos homens do que de fato ao divino.
Assim, um Deus que age movido por amor incondicional era algo difícil de captar a atenção e a compreensão dos gentios, pois se tratava de algo muito diferente sobre Deus, ou os deuses, do que eles estavam acostumados a saber. Mas nada disso intimidava Paulo. Essa aversão ou essa adversidade em termos de terreno, em termos de ambiente para pregar o evangelho, nada disso intimidava Paulo. Essas aversões às boas novas de Deus não o limitavam. Havia no coração dele uma certeza muito grande de que o Espírito de Deus tem poder de convencer os homens do pecado, por mais alheia que seja sua mente à lógica da salvação de Cristo. Por mais distante que seja uma mente, por mais distante que alguém seja do ambiente religioso, da fé, o Espírito de Deus pode transformar essa mente. E Paulo assumiu o seu chamado para a obediência por fé entre todos os gentios. Esses gentios que foram chamados para serem de Jesus Cristo. Isso deveria, num primeiro momento, ter sido muito complicado na cabeça de Paulo. Paulo, você vai pregar agora aos gentios. Ele esteve entre o primeiro grupo apresentado aqui, entre os judeus. Paulo era ortodoxo, conservador, e foi transformado pelo Espírito de Deus. Agora ele entende que todo homem pode ser transformado pelo Espírito de Deus. Seja grego, seja judeu, seja conservador ou progressista, seja religioso ou ateu. Ele diz, vocês estão entre os gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo, chamados para ser seu povo santo. Imagine um ortodoxo judeu falando isso, né? Porque o Espírito realmente transformou a vida daquele homem. Pense em alguém que você imagine que nunca, assim, essa pessoa nunca vai se converter. Pense em alguém, sempre tem. E Paulo diz a você assim, se eu me converti, tal pessoa também pode. E talvez esse seja o seu caso. Se eu me converti, quanto mais. Por isso, ele afirma, Paulo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, nós temos aqui uma segunda lição, e aí eu caminho para encerrar a nossa reflexão dessa noite. O mundo sempre foi dividido em dois lados, extremados, ambos sempre muito alheios à mente de Deus, distanciados do coração de Deus. Há uma necessidade imensa de pessoas que traduzam para esses dois universos, dentro de suas cosmovisões, a lógica da salvação em Jesus Cristo. Não se intimide, meu irmão. A aversão do mundo às boas novas de Deus em Cristo Jesus é algo que acompanha a história da fé. Quem convence o homem do seu pecado e da sua aversão ao Evangelho é o Espírito de Deus. Você é apenas aquele que obedece por fé, que obedece por amor. Jesus disse que quando o Espírito, que era necessário que o Espírito viesse para que convencesse o mundo do pecado, João 16:8. Portanto, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Simplesmente anuncie a boa notícia de Deus em Cristo Jesus por palavras, por ações, através da tua generosidade, do teu altruísmo, através da disposição que você tem de ajudar as pessoas, através da inconformidade que pesa no teu coração em função da desigualdade, da injustiça que prevalece nesse mundo. A Igreja de Jesus Cristo, nos 3 primeiros séculos da nossa era, sofreu perseguição ferrenha, mas ela prevaleceu. Ela não desfaleceu. A Igreja superou todo aquele ambiente, inclusive ela se tornou majoritária naquele ambiente. Não sei se isso é bom,
porque quando a igreja se tornou majoritária, ela, em boa medida, numa parte muito considerável da igreja, ela se corrompeu. Em grande proporção, ela se corrompeu. A igreja de Jesus, ela aparece e expõe a sua relevância em ambientes adversos a ela, em ambientes adversos ao Evangelho. Deus não nos desafia com tarefas simples. Deus não nos desafia com coisas que estão totalmente sob o nosso controle. Os desafios que Deus nos apresenta são desafios de fé. E não desafios das nossas habilidades, dos nossos domínios, daquilo que nós sabemos fazer. Portanto, sinta-se em casa, em um ambiente adverso à verdade do Evangelho. E aceite encará-lo como parte do exército de Deus, formado de gente como nós, doando vida com todo amor, estendendo a sua mão para atender e socorrer seu irmão. Mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. Uma noite abençoada, uma noite de paz com sua família e de sentir-se em casa, num ambiente adverso ao Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz de Jesus.